Boa tarde, amigos e amigas Facebook e YouTube. Dando continuidade ao assunto Paz Planas, alguns colegas inscritos no canal, até visitantes, vêm perguntando como ficaram as Paz Planas. A gente não tem tempo integral para trabalhar no projeto, mas hoje, que deveria estar descansando, domingo, dia 10, demos uma avançada e vamos mostrar para vocês como ficou, e com certeza no final vai ficar um bom trabalho. Nós estamos medindo esforço no sentido de deixar a peça conforme normas, enfim, um trabalho bem elaborado. E para quem está chegando no canal da gente, quero adiantar que no assunto Paz Planas já temos alguma coisa, onde inicialmente o trabalho foi como esculpir madeira. Então, o que estamos fazendo agora, até que me prove em contrário, é um trabalho inédito, porque eu não sei se fazem paz em tábuas de pinos. É sabido que essa madeira não tem muita resistência. Então, como medida preventiva, mandamos revestir com fibra de vidro para que ela não absorva umidade. Com relação a empeno futuro, ficando ela exposta a sol e chuva, umidade não vai acontecer, não vai absorver. Agora, se ela reagir perante o sol escaldante, dias quentes, não sei, só saberemos quando estiver em franca operação. E até com medida preventiva também, aplicamos alguma coisa, uma espécie de costela, para que, se houver empeno, que esse seja o mínimo possível. Ok, gente? Vamos mostrar na prática, então, até onde fomos hoje. Valeu? Antes que mostremos as pás, deixa por aqui fazer nossos cumprimentos aos grupos dos quais faço parte. Nossos cumprimentos à moçada de Recursos Renováveis. Meu cumprimento especial ao nosso amigo Fernando, que tem nos ajudado no assunto geradores. E a outros grupos também que vêm na busca incansável por energia renovável. Votos de sucesso continuado para todos vocês, ou para todos nós. Vamos começar por aqui. Os trabalhos na conclusão na continuidade do serviço das pás apenas foram iniciados. Foi dado os primeiros passos hoje. Essa chapa é para tirar os discos para fazer o fechamento, a exemplo dessa. Essa é a chapa de reforço, daqui a pouco a gente mostra. Esse tubo faz parte da fixação do conjunto. Esse é o anel fixador das pás, onde depois de concluído vai ficar exatamente olhando para dentro, porque dada a altura, que são 10 metros, eu preciso ter facilidade de manutenção. Então, jogando ela para esse lado, fica fácil fazer a citada manutenção. Não deu tempo a gente fazer os 3 discos, daí estão as chapas para serem cortadas. Aí colocamos uma ao menos para que a gente possa fazer a demonstração. Esse anel tem 220 de diâmetro. Hoje vamos concentrar a informação apenas no assunto pás
reforçando ou preparando o dispositivo para que ela seja aprisionada aqui no anel fixador. Depois virá eixo com mancais, monobloco e por fim o multiplicador de velocidade. Ok, gente? Então aqui as pás, elas têm unitariamente 2.340 milímetros, onde depois de montada ficará com um diâmetro de 5 metros. Por conta disso, faz-se necessário que fique bem estruturada para não termos surpresas futuras. Então as peças em si foram confeccionadas de forma simétrica, repito, entre si. Mas por mais que a gente tenha se esforçado para fazer tudo com esmero, certamente alguém pode ter fugido da medida, e isso significa dizer que há um desbalanceamento entre si, porque a simetria foi feita por peça, mas se somar tudo, naturalmente essa madeira, essa peça pode ter mais peso que essa, daí por diante. Então por conta disso haverá sim um desbalanceamento, onde será corrigido o desbalanceamento, repito, nessa peça. Dependendo do grau de diferença, a gente retira esse tampo e coloca ferro nesse tubo, até sobra de material que saiu dali mesmo. A gente coloca aqui dentro, ponteia, para que não fique sacolejando depois, para assim haver a compensação de peso. Fica mais prático e mais eficaz. Então perceba que está só ponteado, exatamente para isso, para o já comentado balanceamento. Voltemos à primeira. Essas chapas estão em justa posição, ou seja, você tem essa e outra por baixo. Todas têm o mesmo formato, o mesmo princípio. Parafusos 1/4 por 1,5 galvanizado. Chapa berço ou almofada, como você queira chamar, chapa 16, ou seja, 1,5 milímetro, 1,5 milímetros. Aqui já parcialmente concluído. Está apenas ponteado, não vai ser solda contínua, senão empena a chapa, e não se faz necessário, apenas aumentar os pontos, 1 polegada em cada, onde foi iniciado, dos dois lados. Aqui deve ser solda contínua, assim como aqui nessa frente, para evitar que entre água, e assim haja enferrujamento da peça futuramente. Assim como esse disco, solda contínua. Esse e os demais, a mesma coisa. Está só em caráter de montagem. Esse parafuso, outro dia um visitante do canal perguntou, a gente conversou a respeito, se suportaria. Suporta sim. Isso é um parafuso de 0,5 polegada galvanizado. Teríamos problema com ele no tocante a suportar ou não, se ele ficar folgado. Mas se você aperta ele suporta os trancos do conjunto, quando entrar em franca operação. Essa barra de alumínio 19 milímetros, ou 3/4 por 1/8, vai ser colocado só numa face. Essa é a face frontal do conjunto, porque conforme desenhamos a peça, essa precisa ser o frontal, porque o chanfro está nesse sentido. E o outro na situação inversa, para que haja aerodinâmica. Então, por uma questão de estética, um lado ou outro é a mesma coisa, mas por questão de estética, ele será colocado no verso da pá. Isso é para evitar eventual empeno, depois ficar exposto às intempéries. Porque se você coloca uma barra em justa posição como está essa, e
aprisiona com parafusos com equidistância de, no caso dessa, mais ou menos 300 milímetros. 300 milímetros, mais ou menos isso. De forma igual, de forma uniforme, vai evitar empeno forte. Ele pode ter leve flexão, no caso, isso. Mas não pode empenar muito forte. Isso é uma medida preventiva para evitar, como disse, não sabemos se o material empregado, o pino, se vai suportar intempéries de fato. Então só saberemos, repito, quando entrar em operação. Então, para que não haja o comentado empeno, estamos aplicando essa barra de forma longitudinal na peça. Isso é um tubo de 76 milímetros, espessura 2 milímetros, está na proporcionalidade do conjunto, o que se refere a diâmetro. Vamos pausar para colocarmos essa peça para que vocês possam entender como vai ficar no final da montagem. Antes que mostremos o anel de fixação na pá, deixa por aqui mostrar um detalhe para vocês, que no comentário recém-feito esquecemos de comentar, de falar. Percebam que os 3 tubos têm essas linhas vivas. Elas têm por finalidade graduar o ângulo por ocasião da fixação da pá no anel e lá na torre. Façamos de conta que isso é a pá. Então ela está frontal aos ventos. Até rodaria, mas o mínimo, devido ao chanfro ser frontal, ela teria um leve giro, um discreto giro. Então foi planejado para que ela seja graduada a 15 graus, a 30 graus ou a 45 graus. É sabido que no universo de eólica, ventos fracos, ideal que fique com 30 ou 45. Ventos fortes, em torno de 15 graus de inclinação, horário e anti-horário. Se você coloca a sua pá anti-horária, o sistema vai girar anti-horário. Então fizemos a graduação assim conforme foi comentado. As linhas vivas vai facilitar o meu trabalho em cima da torre, porque a peça é grande, é relativamente grande, e faremos a montagem de forma unitária, ou seja, pá por pá. Ao chegar lá, cada pá eu coloco inicialmente, a gente vai colocar 30 graus. Essa relação é de 90, não é? Então aqui é 45. 15, 30. Então inicialmente vamos colocar 30 graus. Se ela não tiver uma rotação boa, a gente aumenta para 45, mas só pode vir até aqui. Se ela ficar assim, não vai girar, certamente. O vento vai passar pela pá sem fazê-la rodar. Ok, gente? Esse sistema tem uma certa complexidade, é fato, somente para as pessoas que não trabalham com isso. Nesse universo de metalurgia, caldeiraria, serralharia, mecânica, essas coisas. Então, quando a gente concluir essa montagem, que fizermos o vídeo 02, vamos mostrar a segunda versão, que se torna mais fácil para as pessoas que, como disse, não tem muita intimidade com esse tipo de trabalho. Em vez de tudo isso, a gente pode sugerir uma barra ou uma cantoneira aqui, com apenas 2 parafusos, se forem trabalhar com o mesmo material que empregamos, ou seja, madeira, tábuas. Aí a gente dá uma dica
de como fazer de forma simples. Assim como, em vez de empregar o revestimento de fibra de vidro, que ficou o custo muito alto, a gente pode sugerir um outro produto que barateia. Então, em resumo, vamos mostrar uma versão disso de forma mais simples e vamos mostrar a sugestão para hermetizar a peça por um custo mais baixo. Ok, gente? Vamos então colocar o anel de fixação das pás. No formato como está frontal, como foi mostrado ali, exemplificado ali na bancadinha. Então, percebam. Vamos botar 45. graus estão as partes daquela turbina. Que roda muito bem, pelo motivo já falado. Ventos moderados a fracos, ângulo 45. Deixamos essa linha mais forte para que tenhamos facilidade de ajustar quando estivermos em cima da torre. Ok, gente? Por enquanto, é isso que estamos mostrando. Quando o restante da montagem estiver concluída, as pás já balanceadas pelo formato que foi indicado, a gente volta a fazer o vídeo 02, onde, também como já informei, vamos mostrar uma forma mais simplificada de colocar essas peças, ou de colocar peças que tenham o mesmo efeito. A todos, nossos agradecimentos por suas visualizações e inscrição no canal Velho Pardal.